Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 65. Hoje a gente vai falar sobre os registros K270, K275 e K280, que são os registros de correção, de ajustes lá do bloco K. Essa aula vai ser uma aula bem interessante, que a gente vai ver que esse é um dos registros mais complexos, né? Porque sempre que você altera ele, não sempre, né? Mas na maioria das vezes, você vai acabar influenciando também em outros registros. E se você não tiver cuidado, você pode acabar passando uma informação pior do que a que estava errada lá no seu SPED fiscal. Então, beleza? Vamos todos participar dessa aula agora. Lembrando que essa é uma aula gravada ainda, né? Por causa dessa demanda alta por internet, a internet anda caindo um pouco por aqui, então eu estou gravando, estou fazendo upload, estou colocando ela no YouTube como estreia para vocês poderem assistir, ok? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, como sempre, e a gente vai iniciar a nossa aula de hoje. Então, registro K270, registro inicial, tem como registro filho K275, depois o registro K280. Ainda não sei se a gente vai conseguir fazer uma aula inteira, né, sobre, na verdade uma aula inteira vai ser, mas não sei se vai dar para cobrir tudo. Se não der, a gente faz como sempre, divide em parte 1, parte 2. Vamos lá. Registro K270, correção de apontamento. Definição, né? O que é esse registro K270? O que é que ele faz? Esse registro tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento do período de apuração anterior relativo ao registro PAI, por tipo de registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido. Então, quando ele fala aí relativo ao registro PAI, né, são os registros que a gente escritura lá no bloco K. Então, registro K230, registro K250, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai mostrar uma lista de quais são os registros que a gente pode alterar através desse registro K270. Na verdade, está até aqui, ó. Registro K210, K220, K230, K250 e K260. Então, todos esses registros podem ser alterados através da utilização do registro K270. Ok? Informações relevantes. O que é que nós temos aqui sobre esse registro? A correção de apontamento tem que ocorrer obrigatoriamente entre o levantamento de dois inventários, campo 2 do registro H005, né? Uma vez que, com a contagem do estoque, se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento. E aí, um ponto bem interessante aqui. Normalmente eu recebo muito essa pergunta, né? Professor, por que é que a gente tem que informar o bloco K se já está informando lá no bloco H? Tem que colocar a mesma informação, né? Principalmente quando chega em fevereiro. Mas em fevereiro eu tenho que informar o bloco K e o bloco H. O que é que eu informo em cada um deles? E aí é bem interessante, bem legal esse posicionamento aqui, esse texto do Fisco, né, do Guia Prático, porque ele mostra pra gente qual é a diferença que existe entre o bloco K e o bloco H. Então o bloco H é a contagem física das mercadorias. Então chegou lá dia 31/12, fecha para balanço, o pessoal conta tudo e chega à conclusão de que tem lá X mil unidades de determinado produto no estoque. E eles fazem isso para milhares de produtos. Ok. E aí, quem trabalha na indústria vai confrontar nesse momento a informação do sistema, que é o que o bloco K gera, com a informação real, física, da contagem que eles fizeram. Então é nesse momento que você identifica quais são os problemas que tem de escrituração no seu bloco K. E aí você faz as correções de apontamento. Então, teoricamente, você teria até a competência de dezembro, né, para fazer essas correções no seu SPED fiscal, referente ao bloco K. Por quê? Entende-se que uma vez que você fez a contagem física, você encontrou as divergências que existiam entre o seu sistema de produção, que ele apontou lá, né, como um produzido, e aquilo que realmente aconteceu. E aí, nesse momento, você tem essa possibilidade de fazer essas correções, tá? Por isso que ele aponta aqui. Ou seja, você não vai conseguir pegar um arquivo do SPED fiscal de fevereiro de 2020 e fazer uma correção de um arquivo do mês 12 de 2018, por exemplo. Mas pelo menos não deveria fazer. Inclusive a gente vai fazer esse teste daqui a pouco para ver se o guia prático, né, se o PVA na verdade faz esse tipo de validação ou não. Importante, caso ocorra correção de apontamento apenas no registro filho, esse registro deverá ser informado com os campos de quantidade zerados. Então pode acontecer de você estar fazendo uma correção, digamos no registro K235. Aqui a gente vai fazer correção no K230. Então, para fazer a correção do K235, você tem que lançar esse registro K270, não tem jeito.
Então você vai lançar ele como zerado, e aí no registro K275, que aí sim é o registro filho, né? Você vai fazer a correção do K235 do seu SPED fiscal. Então, uma dica aqui muito importante para a gente aí. Se não for fazer a correção no registro pai, pode lançar como zero esse valor e fazer diretamente no filho. Por quê? Porque para você habilitar a correção do registro filho, do K235, por exemplo, você precisa estar com o registro K270 lançado. Outra informação importante. As quantidades devem ser expressas obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 6 do registro 0200. É outra informação importante. Às vezes acontece de você estar utilizando a unidade de medida no sistema produtivo e no estoque você utilizar outra. Então, nesse caso específico, você vai obrigatoriamente fazer esses ajustes, esses lançamentos de correção na unidade de medida inventariada, que é a unidade, né, esse campo 6 aqui, ó, UNID-INV, que é exatamente unidade inventariada. Você tem que usar essa unidade de medida para fazer os seus lançamentos. Campo 2. Vamos entrar agora nos campos do registro K270. O primeiro campo é a data inicial do período. Então, data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido. Então, quando foi que aconteceu esse problema aí que você precisa corrigir, que você precisa ajustar? Você vai colocar essa data aí nesse campo 2. Esse campo poderá não ser preenchido somente na hipótese que o campo 4, que é o campo 4, esse aqui de baixo, código de identificação da ordem de produção ou do serviço, na correção de apontamento se referir. Aí ele traz aqui 3 hipóteses, tá? Hipótese em que você não poderá, né? Esse campo não poderá ser preenchido somente na hipótese que o campo 4 se referir. Aí ele vai dizer quais são os casos. A. Há uma ordem de produção que esteja em aberto, com o campo 8, origem. O que é o campo 8? Vamos lá. Campo 8 aqui embaixo. Na verdade, está 7 aqui, né? 8. Campo 8, origem do apontamento. Então, vamos ver o que é isso aqui. Usar um dos seguintes códigos para apontar a correção dos registros. Então, ele vai mostrar aqui, nesse campo, qual o registro que você está fazendo a correção. Qual par, né? K230, 35, código 1, código 2, K250, 55 e assim sucessivamente. Então, aqui você vai identificar qual o registro que você está fazendo a correção, uma vez que esse registro K270 ele serve para corrigir diversos outros registros. Então, vamos lá, voltando. Há uma ordem de produção que esteja em aberto com o campo 8 do registro K270 igual a 1. Então, igual a 1, a gente vai buscar aqui, ó, os registros K230 e K235. No presente período de apuração do CACEM ou em período de apuração imediatamente anterior ao presente período de apuração do CACEM. Ou seja, eu não posso fazer uma correção, uma alteração aqui fazer um apontamento, uma correção de apontamento, né? Um ajuste lá no meu lançamento, se a minha ordem de produção estiver aberta. Então, ó, há uma ordem de produção que esteja aberta e o registro que eu estou querendo alterar é o K230 ou K235. Aqui vai seguir a mesma lógica. Então, ele fala aqui de uma ordem de produção, ordem de serviço, né? Que esteja aberta e que o registro seja o K210. E ele fala também de uma ordem de produção ou de serviço que esteja aberta referente ao registro K260, tá? Então, ele vai citando aqui, ó, o que vai mudando é o código, né? Então, aqui código 3, aqui código 4, e esses códigos aqui que ele está informando é exatamente, ó, quando a gente viu lá o código 1, que a gente desceu para olhar no campo de origem, a gente viu que era o registro 230. O campo 3 é o K210 e o campo 4 vai ser o registro K260, tá? Então, ele fala no presente período de apuração ou em período de apuração imediatamente anterior ao presente período de apuração do CACEM. Ou seja, eu não posso fazer uma correção de apontamento de uma ordem de serviço que está aberta, né? No meu período atual e nem no período imediatamente anterior, ou seja, no mês anterior. São casos em que eu não vou fazer esse tipo, não sou obrigado, né, a informar aqui a data de período inicial de apuração, certo? Aí, data final do período de apuração. Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido. Então, eu vou informar tanto a data inicial quanto a data final do período de apuração. Esse campo poderá não ser preenchido somente nas hipóteses. Então, essa mesma regra que a gente viu aqui, que se aplica para o campo data de origem, também vai se aplicar para o campo data de início, né? Também vai se aplicar aqui para o campo de data final.
Notem que eles têm exatamente a mesma regra, certo? Então, nos casos em que o campo 4 se referir a uma ordem de serviço que esteja aberta, eu não vou poder, eu não vou preencher, né, esses campos de data. Código de identificação da ordem de produção ou serviço. Então aqui a gente vai colocar o código, né, da ordem de produção de serviço que esteja sendo corrigida. Qual é a ordem de produção que eu estou fazendo a alteração? Sei lá, 1245. Então, vou colocar esse código aqui e vou fazer a minha alteração, certo? Caso seja uma ordem de produção que esteja aberta, né, e que esteja alterando ela no mesmo período ou no período anterior, eu não vou lançar aqui a data de início e de fim do período de apuração, certo? Nesse caso, a gente vai testar daqui a pouquinho como é que o PVA se comporta com relação a essas regras que a gente acabou de ver. Campo 5, código da mercadoria. Aqui eu vou dizer qual é a mercadoria que eu estou fazendo a correção, né, o apontamento, correção de apontamento. E essa mercadoria tem que existir lá no registro 0200, que é o cadastro de mercadorias. O campo 6, quantidade de correção positiva. Então aqui a gente tem o campo para lançar a correção positiva de apontamento, né? E aqui tem uma informação importante que não é permitida a quantidade negativa e somente os campos 6 ou 7 devem ser preenchidos. Tá? Falta um S aqui. E o campo 7 é a mesma coisa. A diferença é que ele está falando aqui de correção negativa de apontamento. Então, quem tem dúvida aí sobre, mas se eu quiser informar que foi uma correção negativa, como é que eu vou fazer nesse caso? Aí a gente tem dois campos para isso. Temos um campo de correção de quantidade positiva, né? Quantidade de correção positiva, e um campo de quantidade de correção negativa. Então, a gente vai sempre colocar os valores absolutos, né? Sem nenhum sinal lá na hora de apresentar o nosso SPED fiscal. E por fim, o campo 8, né? Usar os seguintes códigos para apontar a correção dos registros. Então, nesse campo, eu vou dizer qual o registro que eu estou alterando. Aí eu posso alterar o K230, 35. Nesse caso que a gente está no K270, né? Então, a gente vai alterar K230, K250, K210, K260. Aí ele fala também a correção de apontamento de movimentação interna relativa ao K220, K291, K292, K301 e K302. Tá? São todos registros que eu posso alterar as informações, né? Corrigir o apontamento através do registro K270. Informação importante, quando a correção de apontamentos se referir ao registro K220, origem 5, a correção deste registro será relativa ao item de origem da movimentação interna. E no registro filho, K275, será apontada a correção do item de destino. Então, quando a gente está lá no registro K220, né, que é uma movimentação interna, geralmente eu pego a mercadoria e transformo ela em outra coisa. Por exemplo, eu pego a mercadoria que acabou de ser produzida no K230 e faço um processo de transformação. Era uma mercadoria que estaria pronta para ser vendida, só que eu acabei encontrando alguma inconformidade lá no processo produtivo. Então, eu vou pegar esse produto conforme, por exemplo, e vou transformar ele num produto não conforme e dar outro código para ele. Nesse caso, eu vou usar o K220 e eu coloco tudo no mesmo lugar, né? Lá no registro K220. Eu posso até mostrar isso aqui para vocês. Vamos abrir ele aqui, registro K220. Então, a gente tem aqui, ó, produto, item de origem e o item de destino. Então, no K270, eu vou estar alterando esse item aqui, o item de origem. E no K275, eu vou estar alterando o item de destino. Então, pode ser que a mercadoria, né, a quantidade, varie. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma quantidade de 10 e aqui, quando eu fiz essa transformação, né, essa modificação no produto, deu uma quantidade diferente, porque, de repente, a unidade de medida que eu uso para a mercadoria não conforme é diferente. Daqui eu uso unidade, por exemplo, e aqui eu uso quilo. Então, pode variar o valor dependendo disso. E aí, eu vou fazer essa correção através lá do registro K270 e K275, certo? Sempre me atentando aqui para essa particularidade para quem trabalha com registro K220. Ok, finalizamos aqui a explicação teórica do registro K270 e agora está na hora da gente ir lá no PVA e ver esse negócio de perto funcionando. Vou abrir aqui o PVA. Vamos buscar o registro K270 e aí vamos começar a fazer os nossos já rotineiros testes de escrituração e de validação. Então, primeiro ponto, origem do apontamento. O que é que ele quer saber aqui? Ele quer saber o que é que eu estou corrigindo, o que é que eu vou mudar no meu SPED fiscal. Então, aqui eu vou escolher uma dessas opções. Então, aqui é complicado de ver, né? Ele come um pedaço, mas a gente já viu aqui, ó, as opções todas que nós temos. Então, vamos começar com o registro K230 e K235. Vamos fazer uma correção de apontamento aqui. Então, eu vou escolher código 1. Já foi.
Aí nota que o campo data inicial do período e data final, ele não está, não é obrigatório, tá? Ele tá desmarcado aqui, né? Tá sem nenhuma mensagem de erro. O código de identificação também não. Por quê? Porque eu posso fazer uma correção de apontamento de um período, né? Por exemplo, eu não usava a ordem de produção, né? Não tem um código de número de ordem de produção no meu caso. Então, nesse caso, eu não seria obrigado a informar esse código de identificação aqui, uma vez que ele não existe. Código da mercadoria que está sendo corrigido. Então, qual é a mercadoria que eu estou fazendo a correção? Qual foi a quantidade errada que eu lancei? Então, eu vou selecionar aqui. Nesse caso, a gente está falando de registro K270. Vou fazer a correção desses registros aqui, ó. K210, K220, K230, K250 e K260. Então, nesse caso, eu quero fazer uma correção do registro K230. Então, vamos lá. Vou abrir aqui e vou escolher um produto. Tá? Não vou lançar insumo. Por que eu não vou lançar insumo? Porque eu não produzo um insumo. O insumo eu utilizo para fazer a fabricação do meu produto acabado. Então, eu vou lançar aqui, ó, produto acabado. Esse aqui é o produto que eu preciso corrigir a quantidade. E aí, ó, quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido no período de apuração anterior. Então, nesse caso, eu vou dizer, nesse caso aqui, quando é uma correção positiva, eu estou dizendo que aquela quantidade que eu produzi lá naquele período não é aquela, né? Não está correta, foi uma quantidade maior. Então, digamos que na minha ordem de produção, eu produzi 80 unidades desse produto acabado. Porém, na verdade, foram 100. Então, tem uma diferença aí de 20 unidades. Então, como eu tinha 80 e na verdade eram 100, eu tenho que fazer uma correção positiva em 20 unidades, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou lançar aqui 20 unidades e pronto. Agora, notem o seguinte, eu não lancei nenhum dos campos aqui, ó, de data data inicial e data final, e também não lancei o número da ordem de produção, né, da código de identificação. Como que o fisco vai identificar qual é a mercadoria, qual período que eu estou fazendo essa correção de apontamento? Fica difícil isso, né? No entanto, a gente não tem nenhuma mensagem de erro. Então, vamos fazer esse primeiro teste agora. Vou salvar aqui e vamos fazer o processo de validação do nosso PVA para ver se ele vai apontar algum erro referente a isso. Ó, validado com sucesso. Ok. Só que nesse caso, eu não estou dizendo nada para ele. Eu não estou dando o número da ordem de produção. Eu não estou dando o período que eu estou fazendo a correção, não estou dando nada. Então essa informação aqui está solta. Eu simplesmente aumentei a quantidade de produto acabado em 20, mas aonde? Em que período? Em que ordem de produção? Eu não tenho essa informação aqui, certo? Então eu vou lançar. Isso aqui é muito em decorrência dessa informação aqui, ó, que a gente viu. Então quando ele fala lá das datas de entrada e de saída, esse campo poderá não ser preenchido somente na hipótese que o campo 4, que é lá o código da ordem de produção, se referir. Então, nesse caso, quando eu tenho um código de ordem de produção, existe a possibilidade de eu não precisar informar essa data de período. Porém, se eu não tenho um código da ordem de produção, deveria ser obrigatório informar essas datas, né? Porque senão eu fico sem nenhuma referência aqui no meu SPED fiscal. Então, ao meu ver, a falta de um erro, de uma advertência para essa situação aqui, acaba prejudicando, né, o contribuinte na hora de fazer a escrituração. Porque ele pode simplesmente lançar um valor solto. Esse valor não vai ser encaixado em nenhum lugar dentro do SPED fiscal. Então, vamos lá. Eu vou apontar aqui um código de identificação, tá? Uma ordem de produção. Então, digamos que a ordem de produção 1245 e que essa ordem de produção foi iniciada no mês de 1º de fevereiro de 2020 e ele já me pede aqui, ó, a data final, tá? A data final deve ser maior ou igual à data inicial do apontamento. Ou seja, como tá vazio, eu preciso informar uma data final aqui. Então, a data final, vou botar dia 15 de fevereiro de 2020. E aí, o erro desapareceu, certo? Ou eu posso simplesmente, ó, informar aqui só o período. Mas, vamos lá, vamos por ordem de produção. Vou salvar, fazer aqui meu processo de validação e verificar o que é que vai acontecer. Pronto, corrigido, verificado sem nenhum problema. Agora, eu vou lá, de novo no meu registro K270, e eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou tirar esse código da ordem de produção aqui. Então, vai ficar só o período, tá? Lembrando que o período ele vai abranger, né? Ou pelo menos deveria abranger o período inteiro. Então, dia 1 até o último dia útil, até o último dia do mês, né? Então, se a empresa, por exemplo, fechou no meio do mês, aí tudo bem.
Mas se ela não fechou, teria que ser aqui dia 29 de fevereiro, por exemplo. Então eu quero saber também se o PVA vai me trazer algum tipo de advertência, de erro com relação a essa informação. Vamos validar aqui, novamente, e vamos ver se tem algum erro ou advertência relacionado. Também não, certo? Então, quando eu estou trabalhando com período de apuração, o ideal é que eu lance o período inteiro, 29 de fevereiro de 2020. Então, eu estou dizendo, agora sim, eu tenho informação completa aqui para o fisco. Eu estou dizendo, eu estou alterando a quantidade de produto acabado produzida no mês de fevereiro em 20 unidades positivamente. Então, se ela tinha 80, o fisco agora entende que, na verdade, eram 100. E está resolvido. E aí, o último teste aqui referente a esse registro, né? Que eu não posso lançar os dois campos ao mesmo tempo. Então, eu vou lançar aqui a quantidade de 10 negativa. Então, ele aponta para a gente um erro. Somente um dos campos de quantidade pode ser informado para o registro. O que faz todo sentido, né? Porque se eu aumento 10 e depois subtraio... aumento 20 e depois subtraio 10, era a mesma coisa que eu ter lançado apenas 10 aqui. Então, não faz nenhum sentido eu lançar esses dois campos ao mesmo tempo. Mas uma outra coisa que eu quero ver é... Lembra que a gente viu, né? Uma observação. Se o registro K270 não teve alteração e eu estou alterando apenas os insumos consumidos, nesse caso eu vou lançar como 0. Então eu vou lançar 0 aqui e 0 em cima. Notem que ele dá um erro também. Então eu vou simplesmente apagar esse registro aqui e deixar em cima 0. Só que quando eu lanço 0, ele está mandando. O valor informado deve ser maior que 0. Ok. Então será que o problema não é o de baixo? Vamos lançar aqui 0. Ele também está apontando um erro para mim. Ok, nesse caso, o que é que eu devo fazer? Vamos testar outra situação. Vamos tentar apagar isso aqui e ver se esse erro vai sumir. Não, continua aparecendo erro. Então, notem o seguinte, o fisco está me dizendo que... Vamos até pegar aqui o texto do PVA, para ver se a gente não fez uma interpretação errada. E ele está me apontando que a quantidade pode ser 0. Código do item, quantidade positiva ou negativa... Cadê aquela observação que a gente viu? Deixa eu buscar. Deixa eu fechar isso aqui, porque a gente não vai mais usar isso por agora. E a gente tem aqui a quantidade positiva ou negativa. Somente um dos dois vai ser preenchido, não é permitida a quantidade negativa. E origem. Aqui ele fala da correção dos registros K220 e K220. K220 mesmo, né? Só que item de origem e item de destino. E eu não estou achando aqui... aqui, ó, sobre o registro. Caso ocorra correção de apontamento apenas do registro filho, esse registro deverá ser informado com campos de quantidade zerados. Campos de quantidade zerados. Ok. Então, ele está pedindo que a gente faça dessa forma. Porém, quando eu vou fazer aqui meu lançamento, a informação não está sendo aceita. Vamos validar o PVA e ver se é só um erro lá na hora de lançar. Não, realmente ele está informando aqui um erro. Então, eu estou querendo alterar o meu registro K270 e ele não está permitindo. Beleza. Nesse caso aqui, ó, vamos deixar o campo em branco, certo? Ele fala, ó, campo, quantidade, com o campo de quantidade zerados. Nesse caso, a gente já viu que não vai funcionar. Se eu lançar 0 ou aqui em cima ou aqui embaixo, eu vou ter um erro no meu SPED fiscal. Então, nesse caso, qual é a saída? Vou lançar aqui 1º de fevereiro de 2020 e 29 de fevereiro de 2020, período inicial e final, e vou salvar. Pronto. Agora eu vou fazer o processo de validação do meu SPED fiscal e vamos esperar que teve outro erro. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Pronto. E é interessante esse erro, né? Porque complementa. Se eu não estou colocando nenhuma informação no meu registro K270, é natural que eu seja obrigado a informar o registro K275. Então, o registro deve ser informado para a origem K270 igual a 5 ou quando o registro K270 possuir correção de quantidade negativa ou não possuir quantidade negativa ou positiva, que é o caso aqui, né? Ele não possui quantidade nem negativa e nem positiva. Então, nesse caso, entende-se que a correção que eu quero fazer é no K275 e não no K270. Ok, que é exatamente o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, eu habilitei aqui o registro K275 e aqui a gente vai fazer a nossa correção de apontamento dos insumos consumidos, ou para maior ou para menor. Só que antes disso, a gente vai dar prosseguimento aqui aos nossos estudos, vendo exatamente esse registro, o registro K275. Então, vamos lá. Definição, para que é que serve esse registro? Esse registro tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento do período de apuração anterior
relativo ao registro filho, por tipo de registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido. Ok. Esse registro poderá também ser escriturado para substituição ou retorno de insumo componente que já tenha sido baixado do estoque por consumo efetivo em período de apuração de exercício anterior, desde que vinculado à ordem de produção não encerrada no próprio exercício de abertura da ordem de produção. Certo? Aqui é um pouco confuso, eu vou ler novamente para a gente. Esse registro poderá também ser escriturado para substituição ou retorno de insumo, componente, que já tenha sido baixado do estoque. Ou seja, lá no caso 235 eu tenho situações em que eu tenho a substituição do insumo, né? Então eu posso ter lançado lá no caso 235 um insumo, mas na verdade eu utilizei outro. Então ele está me dizendo que eu posso fazer, né? Eu posso fazer essa substituição aqui, ó, substituição retorno de insumo, certo? Em período de apuração de exercício anterior, ou seja, a partir do mês anterior, né? Desde que vinculado à ordem de produção não encerrada no próprio exercício de abertura da ordem de produção. Então, ou seja, vou voltar lá naquele período e tem que ser uma ordem de produção não encerrada naquele próprio período. Eu posso chegar lá e mudar isso, certo? Informações relevantes. Vamos lá. Sobre o registro. A correção de apontamento tem que ocorrer obrigatoriamente, né? A gente já viu. Colocou obrigatoriamente aqui 2 vezes, obrigatoriamente mesmo, com certeza, né? Do registro H005. Então, fiz lá minha contagem física, eu já tenho condições de ver se teve divergência entre o bloco K e o bloco H. E aí eu faço as minhas correções. Não posso levar isso de um ano para o outro. As quantidades devem ser expressas obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque, a gente já viu, né? Lá do campo 6 do registro 0200. Informação importante, ele traz para a gente o caso da correção do K220, né? Então, caso ocorra a correção de apontamento apenas do registro PAI, este registro não deverá ser escriturado. Foi o que a gente viu, né? Então, a gente fez vários testes envolvendo o registro K270. Em nenhum momento o PVA deu um erro pedindo que a gente informasse o K275. Apenas na hora que a gente não informou, né, as quantidades lá no K270 que foi habilitado esse erro aí do registro K275. Então, exceto quando a correção tiver como origem o registro K220, e onde este registro será obrigatório para a identificação do item de destino, mesmo que não ocorra a correção de quantidades. Então, quando a gente está falando de K220, eu vou ter lá o item de origem no K270 e o item de destino no K275, e eles são obrigatórios, mesmo que não tenha alteração na quantidade. Agora vamos aos campos. Campo 2, Código da Mercadoria. É que a gente tem aqui. O Código da Mercadoria deverá existir no campo Código do Item do registro 0200 e somente são admitidas mercadorias dos tipos 00 a 05 e 10. Campo tipo do item do registro 0200. Então, lá no 0200 a gente tem o campo tipo do item, tipo da mercadoria, né? E quais são esses tipos? Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente acompanhar juntos. Registro 0200. Vou abrir um novo. É esse campo aqui. Então, 00 a gente tem mercadoria para revenda. 01 matéria-prima. 02 embalagem. 03 produto em processo. 04 produto acabado. E 05 subproduto. Então, a gente vai até aqui, lá no bloco K. E depois a gente vai para o registro, para o tipo 10 outros insumos. Então são apenas esses itens que eu posso informar lá no meu bloco K do SPED fiscal. Quantidade consumida. Na verdade, isso aqui tá errado. É quantidade de correção positiva. Peguei aqui outro registro como exemplo e acabei esquecendo de mudar aqui os itens. Mas aqui, quantidade de correção positiva, eu vou apresentar isso aqui. As mesmas observações que a gente viu no registro K270, né? Então, somente os campos 3 ou 4 podem ser preenchidos. O campo 4 aqui, portanto, é a correção de quantidade negativa. Então, vamos alterar aqui, negativa. E vai seguir a mesma regra, portanto, né? Da quantidade positiva, não sendo permitida quantidade negativa e apenas um dos dois campos são preenchidos obrigatoriamente. Se eu tentar preencher os dois, a gente já viu lá pelo K270 que vai gerar um erro no meu SPED fiscal. E aqui, ó, tem a quantidade, consumo do insumo que foi substituído, código do insumo substituído. Então, vou alterar aqui também. Olha lá, código do insumo substituído. Eu vou lançar ele aqui. Este campo deverá ser informado quando se estiver escriturado quantidade consumida não apontada em período anterior,
e desde que exista a substituição. Tá? Então, se você apenas alterou o produto, né? Então aqui você tem o código do produto e aqui você tem o código do insumo que foi substituído. Então, digamos que foi substituído, você vai ter aqui o código do produto que substituiu o anterior e aqui você vai informar qual foi o produto que você substituiu, certo? E essa quantidade, a correção positiva ou negativa vai estar associada a esse insumo que você lançou aqui no campo 2. Informação importante, esse campo somente pode existir quando a origem da correção de apontamento for dos tipos 1 ou 2. Campo de origem do K270. A gente já viu isso, né? Então, tipo 1, K230, K235. E tipo 2, K250, K255. Ou seja, não tem insumo substituto nem nos registros K210, nem no K260, nem no K220 e nem nos K291, 292, 301 ou 302. Tá? Então, é uma exclusividade, uma particularidade aí dos registros K230 e 35 e K250 e 55. Pronto. Agora, com essas informações na mão, nós estamos aptos a estudar para ver na prática como é que funciona esse registro K275. Vamos buscar aqui o bloco K, SPED fiscal, abrir, e aqui ó, eu vou buscar aqui o registro K220, K270, né, no caso. Correção de registros, pronto, K270, estamos nós. E eu vou puxar desse aqui para o registro K275. E aqui, tranquilo, né? Eu vou informar o código da mercadoria. E aí eu queria fazer um teste. Eu vou lançar aqui produto acabado para ver se ele vai dar algum erro relacionado a isso. Vou salvar. Então, lembrando que a gente está agora naquele erro, né? Que ele pede para informar o K275. Eu acabei de fazer isso, porém não coloquei mais nenhuma outra informação. Vamos ver se ele vai criticar a gente, se vai apresentar algum erro por conta dessa falta de informação. Ó, já trouxe aqui pra gente. É obrigatório que pelo menos um dos campos de quantidade seja preenchido. Então, beleza. Vamos voltar lá para o K275 e fazer as nossas alterações. Logicamente, isso aqui não é um insumo, né? Eu queria testar, inclusive, que eu informei no K270 exatamente esse tipo de produto acabado. Eu informei no K275 também, produto acabado, e ele não criticou, né? Diferente do que acontece lá no registro K230, K250, e se eu tentar informar o mesmo produto no K230 e no K235, eu tenho um erro no meu SPED fiscal. Aqui até o momento ele não apresentou nenhum erro. Então vamos lançar a quantidade. Vamos lançar aqui 20 unidades a mais desse insumo. E não houve nenhuma substituição. Vamos deixar assim por enquanto. Eu vou salvar e eu quero ver se ele vai apresentar para a gente alguma advertência pelo fato de ter o mesmo código de produto nos dois registros. Não. Então ele não identificou, né, esse tipo de problema aqui. Ele informa no K230 e K235, mas aqui no K270 e 75 é por sua conta e risco. Então você tem que estar atento aqui para não fazer confusão na hora. Então aqui está o produto 2, com o produto acabado, K270, e no K275 o mesmo produto, sem nenhum erro ou advertência apresentado. Então eu vou informar aqui, ó, o insumo B. Tá? Esse insumo B ele é substituto do insumo A. Então, nesse caso, eu vim aqui e vou dizer, ó, esse insumo B aqui, eu lancei lá no meu SPED fiscal e ele está substituindo o insumo A em 20 unidades. Então, eu lancei o insumo B lá na minha ordem de produção, tinha lá 80 unidades, e eu quero aumentar ela em 20. Só que esse insumo que eu lancei aqui, ele é substituído. É substituto, né? Então, nesse caso, eu vou informar para ele qual insumo que eu estou substituindo. E nesse caso, é o insumo A. Então, o insumo B substitui o insumo A. Isso tem que estar representado aqui se eu quiser fazer a minha correção de apontamento. E eu vou salvar, vou fazer o processo de validação e ver o que vai acontecer. Ó, processo validado com sucesso. Beleza. Então, agora eu já escriturei o registro K270, K275. E aqui eu poderia fazer isso para diversos outros registros, né? A gente fez um exemplo apenas para o K230. Mas a gente pode fazer também, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui para esse registro K220, né? Que é um registro que é um pouquinho diferente a lógica de funcionamento dele. Então vamos lá. Registro K270, vou adicionar aqui um novo lançamento. Vou pegar um produto, vou fazer uma correção tipo 5, né, que a gente viu, que é a correção de apontamento e movimentação, referente ao registro, relativo ao registro K220. Ok. Qual é a regra aqui? Nesse caso, a minha correção no K270
vai ser referente a um item de origem. É aquele exemplo que eu dei, né? Tinha uma mercadoria que foi produzida, só que depois de passar pelo controle de qualidade, ela foi considerada como não conforme. E aí, nesse caso, eu vou voltar ela para fazer o reprocessamento. Só que antes disso, eu vou fazer uma separação. Por quê? Eu tenho uma quantidade que estava conforme e tenho outra quantidade que não estava conforme de mercadorias. Então, nesse caso, eu vou fazer esse lançamento. Beleza. Aqui eu vou lançar a minha ordem de produção, né? E o período que eu estou querendo fazer a alteração. Agora, uma das coisas que a gente ficou de testar, de validar, que a gente não fez, foi o fato de eu lançar só a ordem de produção, né? Então, vamos tentar assim. Vou deixar aqui um ainda, só para a gente fazer esse último teste, 230 ou 235. Estou alterando aqui a quantidade de produto acabado em 5 unidades. E estou informando aqui minha ordem de produção, 1245, sem nenhuma data de início ou de término. Então, vamos validar novamente. Vamos verificar aqui o que é que vai acontecer. Ó, validado com sucesso. O que é um outro problema que, ao meu ver, porque tem situações, tem empresas que elas utilizam os mesmos números de ordem de produção. Né? Tem inclusive um caso que a gente estudou recentemente, que a empresa era uma produção contínua. Então ela lançava a ordem de produção sempre como 1. Então todo mês ela abria e fechava a ordem de produção número 1. Então nesse caso, se eu tenho uma empresa que trabalha com esse tipo de sistemática e eu faço esse lançamento apenas com a data, eu não estou informando que... Eu estou informando que foi 12,45, só que todo mês eu tenho 12,45. Como é que eu faço nesse caso? Eu tenho que informar também o período de apuração. Tá? Então é importante estar atento a isso aqui, porque o PVL não vai dar esse tipo de orientação para a gente, esse tipo de erro. Então a gente tem que estar atento. Nesse caso foi a ordem 12,45 do mês 1º de março de 2020, né? Iniciando 1º de março e finalizando 31 de março de 2020. Nesse caso, para se tratar de uma ordem de produção, eu posso ter finalizado ela no dia 10 de março, por exemplo. Tá? Não tem nenhum problema. Eu aconselho que vocês lancem, quando não tiver uma ordem de produção, que lance por período, inicial e final. Então, no início sempre o primeiro dia do mês, no final sempre o último dia do mês. Lembrando, a não ser que a empresa tenha fechado, né, no meio do mês, né, então você vai lançar aqui a data que tiver de acordo com o período. Se bem que nesse caso eu não tenho como fazer uma correção depois que a empresa fechou, né? Tipo, lançar o SPED fiscal no mês de maio de 2020 e a empresa fechou no mês de março. Então, nesse período eu já não sou mais obrigado a informar o meu SPED fiscal. Nesse caso, a única solução que me resta é voltar lá no mês de março e fazer a correção, né? Fazer o processo de retificação do SPED fiscal. Fugiu da mente aqui a palavra. Ok, então fiz aqui meu lançamento. Vou salvar. Então a gente já viu que o PVA ele não vai trazer para a gente esse tipo de advertência ou esse tipo de erro no nosso SPED fiscal. Ok, então agora a gente vai fazer o outro exemplo que a gente ficou de fazer. Tipo 5, vamos fazer aqui um lançamento do registro, uma correção do registro K220. Vou lançar aqui o período, 1º de março até, vou botar 10 de março também. Aqui eu não vou ter, né, esse código de identificação. Ou até posso ter, vamos ver lá no K220 como é que é, né? Vou buscar aqui o registro K220. Cadê você? Aqui. Aí eu tenho o produto acabado. Eu tenho a data da movimentação interna. Foi dia 10 de abril de 2020. E não tenho mais nenhuma informação com respeito à ordem de produção, nem nada disso. Então, eu vou utilizar essa data aqui. Ó. Então, nesse caso, eu estou no mês de abril, né? Porque a minha correção vai ser referente ao mês anterior. Tá? Não faz nenhum sentido eu fazer uma correção no próprio mês, porque eu posso ir diretamente no registro e fazer essa alteração. Então, vou fechar aqui, vou voltar para o registro K270 e aqui eu vou informar que no dia 10 de março, tá? Dia 10 de março de 2020, eu fiz essa correção aqui. Então, esse produto acabado, por exemplo, item de origem, produto acabado. Lancei ele aqui. E aí, qual foi a entrada de produto acabado que eu dei? Foram 5 unidades. Ok, salvei aqui. Porém, quando eu gerei lá o produto não conforme, que é o que está lá no K275, eu vou abrir aqui, vou trazer o produto. Que produto é esse? Produto não conforme. Pronto, tá? Que não passou pelo controle de qualidade. Entraram 5 unidades de produto conforme e saíram quantas unidades? Qual é a correção? Opa, desculpa aqui, pessoal. Espera aí, vamos voltar. Aqui nesse caso, eu não vou fazer nenhum lançamento.
certo? Vou deixar em branco, vazio. Por quê? Porque o produto acabado que entrou tá certo, sei lá, foram 10 unidades. Então, essas 10 unidades não sofreram nenhuma alteração, não tenho que corrigir nem para cima nem para baixo, porque o valor aqui informado está certo. Ok. Já no K275, aí sim, eu quero fazer uma correção aqui. Então, esse produto não conforme, né, aquelas 10 unidades lá de produto conforme, de produto acabado, geraram para mim, vou colocar aqui uma quantidade de 15 produtos não conformes, tá? Porque a unidade de medida é diferente, tal. Então, digamos que deu, vamos botar 20 para ficar redondo. Então, 10 unidades, cada unidade tem 2 quilos, por exemplo. Então, quando eu transformei esse produto não conforme, eu fiquei com 20 quilos de produto não conforme. Só que o que acontece? Lá no mês que aconteceu, eu me confundi. Ao invés de eu lançar 20 quilos, eu lancei 10. Eu lancei igualzinho ao que estava lá no produto de origem. Então, eu lancei 10, 10. Só que aqui eu preciso corrigir. Na verdade, foram 20. Só que eu não vou lançar 20 aqui. Por quê? Essa informação que eu estou lançando, ela não vai não vai alterar a quantidade que eu informei lá no registro K220 no mês de março. Ele vai somar ou subtrair. Então, se eu lançar 10 aqui, ele vai somar para mim a quantidade de 10 quilos lá no meu produto de retorno, certo? Se eu lançar aqui, ele vai subtrair. Então, se lá tinha 10 e eu lancei aqui 10, ele vai apresentar 20. Se lá tinha 10 e eu lancei 10 aqui, ele vai apresentar 0 lá no meu produto, certo? Então, nesse caso, o que é que eu quero fazer? Eu quero lançar a quantidade positiva. Eu quero acrescentar 10. Como lá já tem 10, eu lancei mais 10 aqui, então eu vou ter uma quantidade de 20 kg de produto não conforme gerado, corrigindo, portanto, a informação anterior, que era apenas de 10. Beleza. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho insumo substituído, certo? O registro K220 não contempla esse tipo de produto. Se eu fizer esse lançamento aqui, será que pode acontecer algum erro? Vamos validar isso. Vou lançar aqui o insumo B, tá? E vou salvar. E aí vamos ver se ele vai criticar isso, né? Só para a gente ver se a gente tem essa segurança, se a gente cometer esse tipo de erro, ou se não, se a gente tem que estar mais atento mesmo. Ó, apresentou um erro. Beleza. Então ele trouxe pra gente, ó. O campo, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem por aí. O campo somente pode ser informado para a origem igual a 1 ou 2. Que campo é esse? O campo 5, código do insumo substituído, certo? Foi o que a gente viu lá nos nossos estudos lá no mapa mental. Ok, então nesse caso eu não posso lançar esse registro, esse campo aqui. Então pelo menos essa validação aqui eu tenho garantida pelo PVA. As outras todas a gente viu que ele não está fazendo, né? Com a exceção daquela de quantidade zero. Então, se você tiver alguma correção para fazer no registro filho e não no registro pai, você já sabe que deve lançar o registro K270 com os campos de quantidade vazios, tá? Não zerados. Pronto, então validamos aqui o nosso lançamento do SPED fiscal. Não teve nenhum problema com relação a isso. Então, vamos buscar aqui, voltar para o nosso mapa mental. Cobrimos, portanto, os lançamentos dos registros K270 e K275. E agora a gente tem aqui algumas perguntas que surgiram, dúvidas de contribuintes, que a gente vai analisar com relação a esses dois registros. Então, o primeiro registro que a gente viu hoje foi exatamente o registro K270. Então, vamos buscar as respostas dele aqui para a gente trabalhar. As perguntas, no caso, né? Perguntas frequentes. Então, temos sobre registro, data, inicial, final, informações relevantes, perguntas frequentes, aqui. Então, vou minimizar por enquanto o registro filho e vamos para o perguntas frequentes. A gente tem apenas uma pergunta, foram poucas perguntas, na verdade, relacionando, né, esses três registros. O perguntas frequentes, ele traz, acho que 6 ou 7 perguntas, distribuído entre esses três registros. Então, vamos ver aqui a primeira delas, que é a pergunta 16.13.1.5, referente ao registro K270. Então, pergunta aqui do contribuinte. Qual a real utilização do registro K270? Se fizer a contagem em período posterior, a correção do meu sistema será em período posterior também. Como vou mencionar o ajuste para uma ordem de produção que já foi encerrada em período anterior? Assim, meu sistema vai estar refletindo uma posição e os dados do SPED. No SPED outro, então ele está falando que vai ter informação desencontrada, uma no sistema, outra no SPED fiscal.
Se não for assim, teria que reabrir meu sistema, voltar os dados e efetuar as devidas correções, mas então justificaria uma retificação do SPED fiscal e não haveria necessidade do registro K270. Em outra consulta, ainda, fui orientada a realizar conjuntamente a qualquer acerto no K270 o saldo em estoque de cada um dos períodos posteriores à data em que se refere o ajuste via K280. Então, eu misturo uma pergunta com a resposta aqui. Vamos de novo. Em outra consulta ainda, fui orientada a realizar conjuntamente a qualquer acerto no registro K270 o saldo em estoque de cada um dos períodos posteriores à data em que se refere o ajuste via K280. Ficou estranha essa pergunta dela aqui. Mas enfim, aí ela está pedindo esclarecimentos aqui do fisco. Beleza. O que é que o fisco respondeu para ela? Vamos ver aqui. Os registros K270, K275 e K280 foram criados exatamente para evitar a necessidade de retificação da EFD de períodos anteriores. Com esses registros, é possível efetuar a correção no período X de apontamento ocorrido em um período anterior. Por exemplo, em dezembro, efetuamos a correção via K270 de apontamento de produção, K230 ocorrida em janeiro. Se existisse o registro K270, seria necessário retificar a EFD de janeiro e, consequentemente, as EFDs de fevereiro a novembro em relação ao estoque escriturado, K200. Portanto, qualquer correção de apontamento no período anterior deverá ser escriturada no registro K270. Ok? Então, o que é que o fisco está apontando para ela aqui? Ele está dizendo o seguinte, na verdade não é tão confuso aí quanto você está imaginando, não. A existência desses registros está aqui exatamente para facilitar o seu trabalho. Portanto, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar esses registros para fazer as suas correções de apontamento. Isso vai evitar que você tenha que corrigir vários arquivos, porque a gente está falando de quantidade, de saldo de estoque. Então, quando eu mexo, por exemplo, no registro K235, que eu digo que eu estou aumentando ali a quantidade consumida em 20 unidades, se eu não informei o meu registro K220 correto, isso quer dizer que eu vou ter que alterar também o registro K200 através do K280. Então, isso aí vai gerar para mim um efeito em cascata. Então, como ele tá apontando, teve um problema lá em dezembro, certo? E de apontamento ocorrido em janeiro. Em dezembro, efetuamos a correção via K270 de apontamento de produção K230 ocorrido em janeiro. Mas pode ter sido, por exemplo, que essa identificação do erro não aconteceu em janeiro. Ela só veio a acontecer no mês de março, ou no mês de abril, ou no mês de junho. Então, nesse caso, digamos no mês de junho, você tem aí um gap, um espaço de 6 declarações envolvidas. Então, se você tivesse que voltar em dezembro e fazer a alteração do mês de dezembro, isso geraria um efeito no mês de janeiro, que geraria um efeito no mês de fevereiro, que geraria um efeito no mês de março, e assim sucessivamente. Então, qual seria o problema disso? Você teria que fazer uma retificação de vários arquivos. E aí, tem um outro problema associado. Tem algumas UFs que esse processo de retificação, depois de 3 meses do arquivo enviado, você tem que fazer um pedido, uma solicitação de retificação. Tem algumas UFs que cobram uma taxa para você fazer isso. Se não me engano, no Rio de Janeiro tem essa taxa. Então, nesse caso, você teria que pagar taxa para 6 arquivos para fazer essas correções. Então, esse registro K270 com o K275 e o K280, eles, na verdade, auxiliam a gente a não precisar fazer o pagamento dessas taxas. E também simplifica o processo, porque eu não preciso abrir 6 arquivos diferentes para fazer as correções. Eu posso simplesmente pegar essas correções, lançar num único arquivo, nesse caso aqui que a gente está dando exemplo em junho, e ele já vai carregar todas as correções referente a todos os períodos. Ao período de dezembro, de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio. Então, lá em junho já vai estar tudo consolidado. Vai ficar muito mais fácil de eu apresentar essa informação para o fisco em um único arquivo do que eu ter que fazer a retificação de 6 ou 7 arquivos. Tá? É isso aqui que o fisco está querendo explicar para o contribuinte. Ok, achei muito boa essa pergunta aqui. Agora vamos para o registro K275, que é o registro filho. E aqui também tem algumas perguntas que a gente pode se aproveitar, que a gente pode utilizar aqui para entender o funcionamento. Então a gente tem pergunta 16.3.1.2. Essa pergunta diz o seguinte: nos novos registros K270 e K275, faço o apontamento de correção do produto XYZ no mês 2, referente ao mês 1.
Porém, verifiquei no mês 3 que este apontamento do mês 02 está incorreto. Como proceder nessa situação? Ok, então ele foi lá no mês 2, vamos dar nome aos bois, né? No mês de fevereiro, ele alterou a quantidade lá do produto, XYZ, referente ao mês 1. Então, no mês 1 ele cometeu um erro. No mês 2 ele foi lá e corrigiu. No mês 3 ele descobriu que ele também errou no mês 2, a quantidade que ele informou lá estava errada. E aí, nesse caso, como é que ele faz para corrigir agora, né? Janeiro e fevereiro. E aí, o Fusco vai dar a resposta para ele. Nesse caso, deverá continuar corrigindo no mês 3 o apontamento efetuado no mês 1, considerando a correção efetuada no mês 2. Ou seja, ele vai lá no mês 3 fazer a correção dele, considerando que o mês 1 já foi corrigido e que esse efeito já aconteceu no mês 2, ele vai fazer também a correção. Eu sei que ficou um pouco confuso. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos aproveitar essas duas últimas perguntas que a gente viu, né? A primeira e essa segunda, e vamos fazer um exemplo direto no PVA para ficar claro o que é que a gente está fazendo. Então, vamos voltar lá para a pergunta 1. Perguntas frequentes aqui. Tá aqui a pergunta. Né? Qual a verdadeira finalidade? Que foi aquilo que eu expliquei. Então, vamos pegar esse conceito, esse entendimento aqui, que esse K270 é para ajudar a gente, não para atrapalhar o nosso trabalho, e vamos aplicar nessa questão aqui. Certo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui meu PVA. Eu estou no mês de abril, certo? Digamos que eu fui lá no mês de fevereiro. Vamos lá. Abrir aqui. Vamos tentar reproduzir esse exemplo. Mês de fevereiro. Mês de março. Ver se eu tenho aqui em janeiro. Vou pegar por nome aqui que acho que fica melhor. Vou buscar aqui. Aqui. Janeiro, fevereiro. Pronto, vamos usar aqui, ó. A gente tem fevereiro, março e tem abril. Eu vou lançar aqui como fevereiro. Vamos abrir aqui. Vamos fazer um processo de validação para ver se tem algum erro que ficou, né? De algum resquício. Se tiver, a gente deleta e vamos fazer o nosso exemplo aqui. Está fazendo a validação, concluindo, pronto. Tem alguns erros relacionados. Código item, erros tranquilos, né? Porque ele está simplesmente apontando que a unidade de medida não foi utilizada, nenhum registro aqui, e que também o produto que eu lancei aqui não está sendo utilizado em nenhum outro bloco. Mas não tem problema. Vou fazer o seguinte. Vamos aqui. Vou lançar um registro 0220, tá? Só para a gente manter. Vou informar aqui a unidade de medida que ele falou que eu não estou usando lá, que é um caixa com 4. E a minha unidade de medida do produto, aqui ó, é unidade. Então a caixa vem com 4, eu vou pegar essa caixa, que é 1, vou multiplicar por 4 e eu vou ter 4 unidades no meu estoque. Pronto, resolvido o problema. E a gente pode fazer essa mesma coisa também aqui, ó. Qual foi o outro produto? Produto 1, produto 3. Então, eu já fiz aqui produto 3, agora eu vou pegar o produto 1 e vou fazer a mesma coisa. Vou lançar aqui caixa, com 4, multiplicando por 4, eu tenho 4 unidades no meu estoque. Agora, se eu fizer o processo de validação, eu já vou ver que eu não tenho mais esse erro no meu SPED fiscal. Pronto, beleza. Agora a gente pode começar aqui o nosso trabalho. Então, eu estou no mês de março, tá? No mês de março, eu fiz a correção eu fiz um lançamento normal. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um registro K230, fazer do zero, como se eu estivesse fazendo a escrituração mesmo. K230. Então, eu lancei aqui, dia 1º de março de 2020, 31 de março de 2020. Não tem ordem de produção, tá? O que é que está apresentando como erro aqui? Ah, tá. Aqui é fevereiro, né? 1º de fevereiro de 2020, 29 de fevereiro de 2020. Pronto. Não tem esse código aqui. Obrigatório informar o código de identificação da ordem de produção quando informada a sua data de início. Sim. Ah, isso aqui é porque eu coloquei período diferente. Tá, vamos lá. Código de item produzido. Nesse caso, processador. Processador A. Pronto. Quantidade acabada, 10. Salvar. E agora eu vou lá no K235. Certo? Vou colocar aqui também dia 2, vou botar 1º de fevereiro de 2020. Um insumo. Vou trocar esse nome de insumo aqui para ficar melhor. Vou chamar ele de componente A.
componente A. Vou salvar. Pronto, eu vou usar ele aqui. Componente A. Gente, muda o nome. Opa. Componente A. Quantidade, eu coloquei aqui 10, tá? Digamos que eu só tenho esse componente aqui. Então, esse componente A produz para mim 10 processadores do tipo A. Beleza. Fiz esse lançamento em fevereiro. Vamos fazer a validação para ver se tem algum erro aqui. Se tiver, a gente já corrige. Pronto, tem 2 erros. Primeiro erro. Somente pode ser informado nesse campo itens do tipo 3 ou 4. Ok. Então, aqui no campo 230, eu só posso informar 3 ou 4. Esse processador eu informei como? Vamos ver aqui. Qual o código dele? Eu passei campo código 2. Abri aqui. Ele está como mercadoria para revenda. Então, eu não tenho como produzir a mercadoria para revenda. Se eu estou usando o K230, ou eu estou fazendo um produto em processo, tipo 03, ou eu estou fazendo um produto acabado, tipo 04. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, produto acabado. É um produto já. Vou botar produto em processo. Depois eu vou pegar. Não, deixa acabado mesmo. Pronto. Produto acabado. Minha empresa produz processador. Beleza. Salvei aqui. Ok. Então, resolvi esse problema. Agora tem um outro. É obrigatório informar o código de identificação da ordem de produção quando for informada a sua data de início. Gente, estranho isso. Então, deixa eu apagar aqui. Ah, tá. Faz sentido, né? Porque eu estou informando dentro do próprio período. Nesse caso aqui, eu uso esse código quando eu estou informando um período diferente. Quando eu estou informando um período diferente, obrigatoriamente eu tenho que controlar isso via ordem de produção. Certo? Nesse caso é a produção normal do mês. Então não tenho ordem de produção e também não vou precisar lançar aqui as datas. Vou salvar e vamos fazer o processo de validação do SPED fiscal novamente para ver se vai ter algum erro ou advertência agora. Ó, beleza. Tudo certo. Então eu fui lá, fiz o meu lançamento, só para a gente ficar com o número na cabeça aqui, ó, de... Não é uma unidade não, eu quero 10 unidades. Deixa eu alterar aqui essa quantidade. Opa, aqui é K200, nada a ver. K230. Cadê você? Ixi, me cegou aqui o negócio. K230, pronto. Então, quantidade 10, beleza. Então, já fiz meu lançamento aqui, 10 unidades. Aí eu tô no mês de fevereiro. Cheguei no mês de março. Tô aqui fazendo a minha escrituração. Aqui, março de 2020. Aqui. Fazer o mesmo processo. Fazer a validação aqui do meu SPED fiscal. Para ver se tem algum erro ou advertência. E aí agora eu vou fazer a correção do apontamento. Certo? Eu lancei 10 lá no mês de... Vixe, tem uma porrada de erro aqui. Mas beleza, não vamos nos preocupar com isso não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ver aqui. Vou gerar. Porque tem vários lançamentos aqui. Vou apagar aqui boa parte disso. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. K210, não. K220, também não. K230. Cadê ele? K230 aqui. Pronto, tem vários lançamentos aqui. Vamos apagar tudo isso. Vamos ver se a gente resolve a maior parte desses erros aí. Para prosseguir aqui nossa escrituração. Não resolveu muito não, porque a gente tem... Ah, K291, 0200. Ah, já sei o que é. Pronto. Então, vamos lá. K291. Cadê você? K290 aqui. Tem produção conjunta, né? Pronto. Eu acho que com isso a gente resolve boa parte dos erros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. K292. 0210, ó. Tem vários itens aqui. C300, C320. Tá. Então, bloco C. O que a gente tem aqui? Energia elétrica. Resumo diário de vendas. Aqui. Temos outras notas. Nas entradas também a gente tem aqui nota para deletar. Ok. Vamos fazer o processo de validação agora. Ver se a gente conseguiu zerar. Provavelmente vai ter os erros ainda lá do bloco 0, né? Dos produtos. Mas faz parte. Já reduzi bastante aqui. 0150 são os itens, os participantes, né? Que eu não estou apresentando nenhuma nota. E aí temos os registros 0210. E ele está informando que eu só vou apresentar registro 0210 se o meu tipo de item for 3 ou 4. Então, eu tenho aqui uma matéria-prima e estou informando um produto, estou informando uma lista técnica. Então, não tenho lista técnica para matéria-prima. Para material de revenda também não. Então, só para produto acabado,
ou para produto em processo. Então, tudo que for 01, tudo que for 00 aqui, não é para ter, não deveria ter, né? Produto, não deveria ter lista técnica. Então, estou fazendo aqui uma limpeza, ok? Pronto, acho que com isso a gente finaliza aqui. Deixa eu ver se vai resolver. Pronto, temos 6 erros. Aí a gente tem o 0,150, ok? A gente vai deixar passar. 0,200, ok? E pronto, K270 e K275, que é o que interessa a gente agora. Pronto, cheguei aqui, vou fazer agora as minhas correções, certo? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou dizer que eu estou fazendo um apontamento, uma correção de apontamento, código 1, que é exatamente K230 e 35. Vou tirar meus processadores, certo? Aí aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho um processador aqui ainda. Acho que não. Mas não tem problema não. Vamos aqui, vamos pegar esse computador. Vou chamar ele de processador, certo? Processador A. Lembra que é processador A. Pronto. Digamos que o insumo lá está correto. Então, eu só estou com problema aqui na minha produção. Quando foi a produção? 1º de fevereiro de 2020 até 29 de fevereiro de 2020. Pronto. Processador A, tá? Que foi o que eu produzi. Eu tinha lançado lá 10, mas na verdade eu descobri que estava errado. A quantidade correta era 18, certo? Só que eu não vou lançar 18 aqui. Já explicou isso, né? Lá tinha 10, como a quantidade certa era 18, eu tenho que acrescentar 8. Então eu vou fazer uma correção positiva em 8 unidades. Vou lançar ela aqui. Pronto, salvei. E nesse caso o meu insumo estava correto, então não tenho que apresentar nada aqui nos insumos. Vou fazer aqui, vou salvar meu lançamento, certo? Ok, pronto. E aí eu só tenho aqui 4 erros, que são aqueles erros que a gente já viu, tá? Então, no 0,150 e no 0,200. Pronto. Então, não tenho nenhum problema relacionado aqui ao bloco K. Beleza. Então, eu fui lá no mês de fevereiro, né? Fiz o meu lançamento. No mês de março, fiz a correção. Então, agora tem 18 unidades. E agora, eu vou para o mês de abril, certo? Então, vou fechar aqui. Vou abrir. Vou buscar aqui o mês de abril. Ok. E agora eu vou fazer a correção. Tá? Voltando, só para a gente refrescar a memória agora, a gente voltou para esse ponto aqui, ó. Então ele foi lá, fez o lançamento, no mês 2, né, nos casos aqui foi no mês de março, ele fez uma correção referente ao mês 1, e no mês 3 descobriu que o mês 2 também estava errado. Aí como é que ele ia proceder? Aí eu fiz, nesse caso deverá continuar corrigindo no mês 3 o apontamento efetuado no mês 1, considerando a correção efetuada no mês 2, certo? Pronto. Então nesse caso o que é que a gente vai fazer? A gente vai chegar no mês de abril e a gente vai fazer uma outra correção referente ao mês de fevereiro, no nosso caso aqui, tá? Então, levando em consideração a correção que a gente fez no mês de março. Como é que é isso? Vamos lá. Vou abrir aqui um novo registro. Registro tipo 1, tá? O origem. Qual o período que eu estou alterando? Eu estou alterando o mês de janeiro, do mês de fevereiro, tá? Então, 1º de fevereiro de 2020, 29 de fevereiro de 2020. Pronto. Aí aqui, ó, eu vou dizer qual o insumo, certo? Nesse caso, eu vou pegar aqui um outro insumo, pegar esse insumo C, vou chamar ele de processador A. Processador A, pronto. Vou salvar. Ele está como matéria-prima aqui, então eu tenho que transformar ele em produto acabado. Salvar, ok. Salvar. Fiz o meu lançamento. Aí aqui, como é que eu vou lançar? Vamos lá. Em janeiro, eu tinha uma quantidade de 10 informada. No mês de fevereiro, eu fiz uma correção, elevando esse número para 18. E no mês de março, eu descobri que, na verdade, não é 10 nem 18, na verdade, era 15. Nesse caso, como é que eu faço? Eu estou fazendo a correção de fevereiro, certo? Que tinha lá 10 unidades. Só que no mês de março, eu acrescentei 8. Então, eu tenho agora, no mês de fevereiro, ao invés de ter 10, agora eu tenho 18. Por quê? Por causa da alteração que eu fiz no mês de março. Pronto. Então, essa alteração que eu vou fazer aqui, eu tenho que levar em consideração essa quantidade total. O que eu informei em fevereiro, mais o que eu acrescentei no mês de março. Então, no mês de abril, a quantidade base é 18. Só que, na verdade, são 15. Então, eu vou corrigir, eu vou reduzir 3 unidades. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou lançar 3 unidades a menos. Então, se tal tem 18, menos 3 vai ter agora 15, que é o valor que eu quero. Ok, aí eu vou salvar. Certo? Porque, nesse momento, eu já fiz a correção do mês de fevereiro.
já está lançado. Então, eu poderia voltar, retificar a declaração do mês de fevereiro, só que lembra, né, que o objetivo não é retificar a declaração. Então, eu vou aproveitar o mês de março e vou complementar, né, vou corrigir a correção, digamos assim. Então, tenho que levar em consideração aquilo, porque o fisco vai levar em consideração isso. Ele vai pegar o que está no mês de fevereiro, vai para o mês de março, tem uma correção aqui, soma aí 8. Então, ele vai pegar lá no mês de fevereiro e vai acrescentar 8, então vai ficar 18. Quando chegar no mês de abril, tá errado, na verdade é 15, então tira 3, então beleza. Ele não vai mais voltar no mês de fevereiro, ele vai voltar direto no mês de março, né? Ele vai voltar direto no mês de fevereiro, e onde tem lá 18, tem lá 10 mais 8, ele vai colocar menos 3. Então vai ficar no total 15 unidades, certo? Então é dessa forma que a gente faria esse tipo de correção, caso o contribuinte tenha errado na própria correção, né? Faz a alteração direto no mês que interessa. E o mês da correção deixa ele lá sem problema nenhum. Mas aí eu tenho que retificar também no mês de março? Não. Deixa lá como tá e faz a correção no mês de abril e tá tudo certo. Uma outra solução seria essa, né? Retificar o mês de março para colocar a correção correta. Mas existe essa possibilidade que é bem mais simples, né? Não precisa pegar arquivo, retificar, nada. É só lançar lá o valor e tá tudo certo. E aí a gente tem essa próxima pergunta. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa próxima questão para a nossa próxima aula, né? Porque tem pontos bem interessantes, bem relevantes aqui também, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo explicando isso para vocês, e depois, logo em seguida, a gente vai ter também os registros K280. Os registros não, o registro K280, e também tem questões aqui bem interessantes que a gente pode aprofundar. Então, eu vou finalizar essa aula por aqui. Na semana que vem, a gente continua aqui dessa questão 16.13.1.4. Então, voltando, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, se ele te ajudou, deixa um like aqui no nosso canal do YouTube e assina o nosso canal, né? Ativa o sininho, porque todo dia de manhã a gente coloca um vídeo novo lá do SPED, né? Do SPED Fiscal, uma pílula, né, de SPED Fiscal. Você começar o dia, um videozinho curto, entre 30 segundos, 5 minutos, você começar o dia já com alguma informação e cada dia, quanto mais o tempo for passando, mais você vai sabendo a respeito do SPED Fiscal, só pelo fato de estar aqui seguindo e acompanhando a gente, certo? Se você gostou dessa aula, essa é a nossa aula 65. Quero te dizer que existem 64 outras aulas antes dessa. E eu lancei recentemente agora a possibilidade de você ter acesso a todas essas aulas, desde a aula 1 até a aula 65, que é essa que eu acabei de fazer, lá na nossa plataforma spqf.club, que é uma plataforma onde você tem acesso a todas as lives que eu já produzi, que eu ainda vou produzir, e também acesso a lives mensais de auditoria do SPED Fiscal e também uma série de aulas que eu estou começando a produzir de Excel VBA para contadores. Como é que você pode utilizar o Excel para te ajudar na sua rotina de trabalho do dia a dia, para criar suas próprias funções, para agilizar, para facilitar, para garantir maior assertividade no seu trabalho. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa plataforma nova, spqf.club, aqui embaixo do vídeo tem um link. Você pode clicar e lá tem uma página explicando como é que funciona tudo isso, tá? É uma assinatura mensal, então um valorzinho reduzido, todo mês você paga esse valor lá e tem acesso a essa quantidade absurda de conteúdos que a gente já está produzindo. Hoje já temos mais aí, só de live, mais de 80 horas de lives produzidas e mais os novos conteúdos que a gente ainda vai colocar na plataforma, ok? Então, agradeço a participação de todos vocês. Lembrando que essa aula vai ficar disponível durante essa semana, depois ela vai sair do ar. Então é uma oportunidade que você tem sempre de acompanhar os nossos conteúdos que são pagos, né? Mas de forma gratuita. Então pelo menos uma vez na semana você tem essa possibilidade aí. Então quero agradecer a participação de todos vocês, né? Fiquem bem, continuem em casa, continuem lavando as mãos. Logo, logo essa situação vai passar e a gente vai poder voltar à nossa rotina normal, ok? Então obrigado a todos vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.